para partilhar a palavra de Deus com todos vocês que estão do outro lado. Desejo que estejam bem de saúde e que tudo vá bem, segundo a graça do Senhor. Bem, a palavra de Deus que eu pretendo partilhar hoje com vocês encontra-se no livro de Romanos, no capítulo 3, no versículo 23. As Escrituras Sagradas dizem o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. As Escrituras Sagradas também diz no mesmo livro de Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, as Escrituras Sagradas dizem que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Bem, nesses dois capítulos que eu acabei de ler para todos nós, apóstolo Paulo apresenta duas situações ou dois estados do homem. No primeiro capítulo que nós lemos, em Romanos 3, 23, apóstolo Paulo apresenta a grande depravação do homem. Apóstolo Paulo apresenta o homem destituído da glória de Deus, ou seja, a palavra destituído apresenta ou dá a entender da separação que houve entre o eterno e os homens. Ou seja, quando os homens pecam, o eterno tinham de ser afastado da presença do eterno. Vamos aqui olhar para Adão e Eva, que foram os primeiros pais a viverem. As Escrituras Sagradas falam que eles desobedeceram ao eterno e então, por conta da desobediência, eles tinham de ser expulsos do jardim. Sendo eles expulsos do jardim, eles estavam longe da presença de Deus. Eles já não desfrutavam da mesma oportunidade que eles tinham quando estavam no jardim. Portanto, você vê que a partir de Adão, todos os homens pecaram, por ele ser o primeiro homem a existir. Então, todos que vieram da sua semente pecaram. Por essa razão que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, de acordo com o entendimento mais profundo, conseguimos entender que quando um caroço de manga é plantada na terra, esse caroço vai brotar uma árvore e posteriormente frutos. Os frutos dessa árvore serão chamados de manga. Significa dizer que o caroço de manga que foi enterrado, ele produz também manga. Quer dizer que assim como Adão também pecou, então toda a sua descendência também pecaram. Logo, então, todos estão destituídos da glória de Deus. Essa é a situação e é isso que temos que admitir. Hoje não existe nada de bom em nós. Não existe força alguma que nos levaria de volta para Deus. Estamos longe de Deus. E quer dizer que nós perdemos aquela oportunidade, aquela graça de estarmos então desfrutando dos jardins, das bênçãos que o Eterno havia dado ao homem. Então, uma vez que o homem está distante de Deus, há uma necessidade do homem voltar a Deus. Logo, o homem não tem forças para voltar a Deus sozinho. Ele não pode voltar a Deus sozinho. Então, vê que quando o homem peca, logo cumpre-se aquilo que o apóstolo Paulo fala, que o salário do pecado é a morte. Logo, de acordo com o livro de Gênesis, quando o Eterno deu a lei ao homem que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, conseguimos notar que o Eterno também disse que se comesse, então certamente morreria. Logo, entendemos que essa morte não só afeta o estado físico, mas também a morte espiritual. Quer dizer que o homem, quando peca contra o Eterno, morre espiritualmente. Logo, ele não tem força para se chegar a Deus. Esse pecado afetou até a morte física, afetou até o físico. Logo, o homem morre fisicamente e havia morrido também espiritualmente. Então, o Eterno na sua graça, usou de misericórdia, tendo ele um plano perfeito, de resgatar, trazer de volta o homem para ele. Então, ele envia o seu filho, de acordo com João 3, verso 16, diz que, porque do Eterno amor muito tão maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Logo, então, Cristo Jesus é o plano perfeito do Eterno para trazer de volta o homem para ele. Pois as Escrituras Sagradas dizem que nele reconciliou o mundo consigo mesmo. Quero dizer que
Não existe uma outra fonte ou outro caminho que pode levar o homem de volta para Deus, senão o meu de Cristo Jesus. As Escrituras Sagradas apresentam Cristo como caminho, a verdade e vida, de acordo com João. Quer dizer que Cristo é um caminho que nos leva para Deus. Cristo é a vida que o ser humano precisa e Cristo é a verdade que o ser humano tem que se alimentar. Então quero dizer que, como o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito do eterno é a vida eterna em seu Filho Cristo Jesus. Logo, significa dizer que para o ser humano voltar-se a Deus, tem que ter fé em Cristo Jesus. Quero dizer que se não tiver fé em Cristo Jesus, então não tem como voltar-se a Deus. Quero dizer que para o homem hoje em dia ser salvo, precisa crer em Cristo Jesus para poder herdar a salvação. Noutrora, o homem tinha que cumprir muitas leis para poder tentar ser salvo, mas nós conseguimos entender de acordo com a revelação que temos considerado o apóstolo Paulo que pela lei ninguém é justificado. Quero dizer que por mais que os homens tenham que fazer alguma coisa na lei, não seria justificado pela lei. Quero dizer que se cumprisse uma noutra falharia, quero dizer que não tinha como o homem ser salvo. A lei não justificaria o homem. Quero dizer que a justificação só vem pela fé em Cristo. De acordo